A parte mais chata de toda taxonomia chegou. Vamos falar de montagem de cladogramas. Primeiramente, a gente tem que entender que cladogramas é a mesma coisa que árvores evolutivas. O que a árvore evolutiva usa? Critérios evolutivos. E esses critérios podem ser semelhanças anatômicas, fisiológicas, embrionárias, bioquímicas e genéticas. Qualquer uma dessas. Para você montar um cladograma, o primeiro passo é você olhar qual semelhança dos critérios evolutivos você vai trabalhar. Hoje, a gente vai trabalhar com a fisiológica. A gente poderia trabalhar com outras. Vamos trabalhar com características gerais. Vamos dar um exemplo. Trabalhar com características. Existe isso aqui? Não, mas vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Então, vamos subir lá. Vamos mexer com planta hoje. Olha que legal. Hoje em dia, consideramos que existem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Muito importante vocês entenderem isso aí. E aí tá quem cada uma representa. Briófitas, musgos, samambaias, pinheiros, flores e frutos. Então vamos colocar as características que eu falei que a gente vai trabalhar hoje lá embaixo, que eu falei para vocês. Clorofila, fotossíntese, embrião maciço, tecidos, vasos, sementes, flores e frutos. Depois de você listar as características que você vai usar, você vai começar a dizer que ser vivo tem cada uma. Ah, não, a briófita ela tem clorofila? Sim. Mas é muito importante também que você coloque aqui um ser vivo isolado. Por quê, galera? A gente precisa de um grupo externo, que é o chamado ser vivo isolado, para comparar e para ajudar na montagem do cladograma dos seres vivos principais. O grupo externo, ou excluído, ou isolado de hoje, será as algas. As algas vão ser o grupo que a gente vai usar para mexer com as plantas. Tá até aí? Vamos lá então. O primeiro passo vai ser isolar esse grupo, depois de você fizer a tabelinha com as características. O segundo é você começar a colocar qual planta tem qual coisa. Vamos por cada uma. A briófita, as plantas briófitas, elas vão ter clorofila? Sim. Elas vão ter fotossíntese? Sim. Elas vão ter embrião maciço? Sim. Elas vão ter tecidos? Sim também. Elas vão ter vasos? Não. Sementes? Não. Flores e frutos? Não. Então ela já não tem essas últimas 3 características. Vamos repetir isso então com todas. Pteridófita? Sim, 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 sim. E assim por diante até chegar nas algas. As algas, elas só vão ter clorofila e fotossíntese. O resto é não. Ó. Não, 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 não. O que eu faço agora, Ada? Você vai chegar no seu cladograma e você vai colocar aqui embaixo a característica que mais se repete. Por quê? Vocês vão entender. A característica que mais se repete é a fotossíntese e a clorofila. Elas são empatadas. Já tira a dúvida, porque muita gente fica com dúvida. Não, mas se a fotossíntese e a clorofila tiverem os mesmos seres vivos que têm elas vão ficar onde? Ah, no mesmo lugar. Não tá entendendo? Deixa eu aprofundar para você. A gente tá colocando mais embaixo as características que são usufruídas pelo máximo de seres vivos possível. A clorofila e a fotossíntese são usufruídas por todos os seres vivos que a gente está comparando aqui hoje. Todos. A gente tem ali, ó, a briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma e as algas. Briófitas, pteridófitas, blá, blá, blá. Tudo tá usando. Então eu vou colocar elas aqui primeiro. Depois eu vou colocar a segunda característica que mais é usufruída, que são o embrião maciço e o tecido. Depois a terceira, que são os vasos, a quarta, que são as sementes, e a quinta, que são as flores e os frutos. Agora, vamos colocar os seres empilhadinhos. Vocês vão traçar uma reta, vocês estão vendo que eu fiz tracinhos, ó? Um tracinho para o embrionar, blá blá blá.
Vocês vão traçar essa setinha e vão subir com a seta e vão escrever os seres que só têm essas características da seta e as de baixo. As briófitas só têm embrião maciço, tecidos, fotossíntese e clorofila. Logo, ela vai ficar aqui. Vocês entenderam? Eu traço uma seta verde até lá em cima. E aí, quem vai ocupar essa seta? Quem usufrui apenas da característica que está sendo apresentada e a anterior. As flores e frutos, por exemplo, as angiospermas, elas usufruem de todos? Sim, elas vão usufruir de todos. Elas estão lá no topo de tudo. Vão estar com todo mundo e não sei o quê. Por quê? Porque aqui eu tenho o que é menos comum. Vocês percebem que a gente faz essa lista ser do mais comum, da característica mais comum usufruída, a menos comum usufruída, para com que fique bem fácil de fazer com que isso aconteça? Você poderia colocar flores e frutos no início? Poderia, mas seria muito mais trabalhoso para você mexer com isso. Por isso que eu começo com a fotossíntese e a clorofila, porque ela é mais comum nos seres. E a gente vai trabalhar com isso depois para explicar biologicamente como que a biologia trabalha com isso. Inclusive a biologia, ela sempre vai alinhar dessa forma. Ela considera errado quem não faz isso. Briófitas, então, primeiro, pteridófitas, elas só vão ter a característica da seta que elas estão e as anteriores. Então, elas vão ter vasos, embrião maciço, tecidos, fotossíntese e clorofila. Gimnospermas, elas vão ter a característica da seta delas e as anteriores. Sementes, vaso, embrião, tecidos, fotossíntese e clorofila. E as angiospermas, tudo, como eu tinha falado. E as algas? As algas só terão fotossíntese e clorofila. E aí, ó, você tá vendo que eu puxei essa seta para cá para isolar a alga. Isso aqui é um grupo externo. Ela tá isolada, ela existe apenas para fins de comparação. Só por isso que ela vai existir. Se não fosse isso, tchau alga, não, sai ela aqui, a gente vai trabalhar só com os outros. E outra coisa, se eu não tivesse colocado a fotossíntese primeiro, o que ia acontecer? Eu ia dizer que, por exemplo, as flores, se eu colocasse elas primeiro, as algas iam ter flores. Isso é mentira. Por isso que você coloca primeiro aqui, ó, lá embaixo da árvore, as características que mais se repetem entre os seres vivos comparados. Porque aí você pode fazer isso aqui. Se eu quiser colocar essa alga bem aqui, ó, eu posso? Posso. Vocês percebem que todos eles estão alinhados horizontalmente. E isso é importante. Tá? O alinhamento horizontal é irrelevante. O que você tem que olhar é a parte vertical da árvore. Eu já falei isso em aulas passadas. Perdão pela confusão, né? Porque estou cansado. Fez a árvore evolutiva. É isso. Entendeu? Não é tão difícil. Você só precisa prestar atenção para ver quais critérios se repetem, quais critérios não se repetem. Até a próxima aula.